Olá, boa tarde. Vamos começar a análise desta semana aos índices europeus pelo C20, índice que de resto tem vindo a apresentar um comportamento muito positivo nas últimas semanas, mesmo desde o início do ano de 2015, tem sido o índice ou dos índices mundiais com uma melhor performance. Estamos neste momento com um ganho significativo desde o início do ano, cerca de 23, 24%, o que é de facto bastante expressivo para um índice que caiu significativamente durante o ano de 2014. Neste momento, temos então o PSI20 a romper. Na semana passada tinha rasgado a consolidação e tinha quebrado em alta a resistência, estava em progressão ascendente. Eu tinha deixado já algumas semanas a indicação que poderíamos ter uma correção com um movimento descendente e depois um movimento de recuperação, que aí sim seria esse um movimento decisivo, porque ao ultrapassarmos o ponto ascendente que ditasse a inversão, seria a definição definitiva, perdoem uma redundância, do bull market no PSI20, de uma inversão, pelo menos para um bull mode, poderá durar mais alguns meses. Temos então, neste momento, o PSI20 em progressão, estamos a chegar à zona que eu acredito ser a potencial, pelo menos consolidação / correção de curto-médio prazo. Estamos neste momento a chegar à zona de resistência que dita os 5.890, 5.900 pontos, até aos 6.100, mais coisa menos coisa. Estamos também, já vamos ver, nos restantes índices europeus a apresentar eventuais sinais de abrandamento do movimento ascendente, por isso poderemos ter durante a próxima semana ou durante esta semana que já está a decorrer e o início da próxima, algum abrandamento. Vamos ver, neste momento, ainda em termos técnicos, não há qualquer sinal do tal abrandamento, só o simples facto de estarmos a aproximar-nos da zona de resistência não é suficiente para fecharmos uma posição, por isso eu vou manter a minha expectativa neutral ascendente de curto prazo, à semelhança do que fiz durante a semana passada. No médio e longo prazo, para já, vou manter-me neutral, precisamente porque vou esperar pela correção e pelo movimento ascendente que depois virá a seguir à correção para ditar, em definitivo, a inversão do mercado. No que diz respeito ao DAX, na semana passada eu estava bastante otimista numa ótica de curto prazo, tanto no curto prazo como no médio e longo prazo, de resto. Tivemos na semana passada uma semana extremamente positiva, com um forte movimento ascendente que já começa a necessitar de descanso. Aliás, importa também dizê-lo, o programa de Quantitative Easing, propriamente dito, começou agora. Começou só no início desta semana que começou a compra de ativos nos mercados, por isso também uma eventual apiculação do movimento ascendente, mas ainda assim é possível e é provável que haja um alívio deste movimento mais cedo ou mais tarde. A correção durante o dia de hoje poderá ter sido uma correção perfeitamente natural, não vejo que seja uma correção descabida do ponto de vista técnico, que não... Enfim, nem lhe podemos chegar a chamar correção. Se olharmos aqui para o gráfico horário, conseguimos ver melhor. Repare-se, a linearidade ascendente que aconteceu desde o início de fevereiro é bastante significativa. É também preocupante do ponto de vista técnico, porque quando temos um movimento demasiado linear, isso deixa-nos sem referências de negociação e a falta de referências de negociação dificulta a colocação de stops. Poderíamos eventualmente traçar aqui uma linha de tendência ascendente só neste movimento de amplitude ascendente, mas ainda assim teríamos alguma dificuldade em colocar o stop, pelo menos um stop definitivo, logo abaixo da linha de tendência. Poderíamos ver aqui que no último movimento não há qualquer mínimo relativo de referência. Se diminuirmos um pouco o time frame, estamos neste momento no time frame horário, se passarmos para um time frame de 15 minutos, poderemos ver que tivemos aqui um duplo topo no DAX, um duplo topo de curtíssimo prazo, aliás, tanto é que estamos a falar de um gráfico de 15 minutos, mas ainda assim é um duplo topo que gerou aqui o que poderá vir a ser uma pequena correção. Para já não há sinais suficientes de preocupação para pensarmos que este duplo topo poderá originar um movimento um pouco mais extenso. Repare-se que estamos neste momento quase a atingir a projeção, se é que não atingimos mesmo já a projeção deste padrão. Precisamente, estamos neste momento a atingir a projeção do padrão. É possível que haja aqui uma ligeira correção. Vamos ver agora, em princípio, se tudo corresse do ponto de vista técnico, teríamos aqui agora uma reação ascendente e, eventualmente, num cenário mais negativista, seria esta reação ascendente e o ponto de viragem da reação ascendente que marcaria depois a nossa referência de negociação.
Repare-se, se o DAX voltar acima, mesmo que ultrapasse aqui a referência do pequeno suporte, pouco tangível, mas se ultrapassasse este ponto em alta e depois continuasse com o movimento descendente e esse movimento descendente ultrapassasse este mínimo relativo que entretanto ficaria mais vincado, aí sim teríamos alguns motivos para preocupação. É nessa ótica que temos de ficar a observar o DAX. Aqui no gráfico horário, repare-se, teríamos algo aproximado a isto, um movimento descendente que cessaria mais cedo ou mais tarde nas proximidades do atual. Teríamos depois um movimento ascendente até aqui à zona dos 11.400 pontos, mais coisa menos coisa, e seria depois a leg down. Repare-se, poderíamos inclusive ter uma extensão do movimento ascendente até aos 11.460 pontos, teríamos nesse caso um duplo topo, e depois a leg down e eventual quebra em baixa deste movimento é que ditariam o fim deste movimento, deste forte movimento ascendente que se tem vindo a verificar nos últimos 2 meses. Para já é pura especulação, é o cenário mais negativista, também é importante termos-lo em consideração porque pode sempre ocorrer, mas neste momento não há qualquer evidência de que tal possa vir a efetivar-se. Por isso, então, vou-me manter neutral otimista no curto prazo no DAX, completamente otimista no médio e longo prazo. Deixo o neutral precisamente por ter algum receio, o meu lado mais cauteloso, de que tal se venha a efetivar. Ainda assim, a probabilidade está do lado dos longos. Passando para o CAC. No CAC temos um cenário muito semelhante, apesar de neste momento termos uma correção um pouco mais acentuada. É também verdade que o movimento ascendente foi um pouco mais rápido do que no DAX. Repare-se, à semelhança do PSI 20, estamos neste momento já com quase 24% de crescimento muito rápido, muito apiculado, com uma amplitude de movimento preocupante, na minha opinião, mas ainda assim, enquanto subir, deixá-lo subir não há qualquer tipo de problema. Qual é que é o problema? É precisamente quando ele deixar de subir, porque não temos, uma vez mais, referências de negociação. Temos um movimento quase linear, uma linearidade quase perfeita, não temos qualquer referência para colocar stop de forma segura, sem estarmos a adivinhar uma eventual correção que pode terminar com o movimento e assim acortar os ganhos. Olhando aqui para o gráfico horário, repare-se, uma vez mais, linearidade ascendente bastante marcada e, eventualmente, no gráfico horário aqui do CAC, poderíamos marcar aqui uma pequena referência na zona dos 4.770 pontos, uma pequena zona de suporte, mas ainda assim não é muito significativa, como se pode ver. Uma vez mais, parece-me também aqui pelo gráfico horário que temos aqui um movimento muito semelhante a um duplo topo também no CAC. Eventualmente esse movimento e a quebra em baixa desta pequena leg down que está a originar um movimento descendente um pouco mais forte. Ainda assim não é preocupante o suficiente. Seria excelente do ponto de vista, falei no DAX num ponto de vista mais negativista, aqui em relação ao CAC num ponto de vista mais positivista, seria excelente que nós tivéssemos algo deste género. Um movimento descendente até um pouco mais forte eventualmente e depois uma recuperação rápida que partisse para máximos. Assim, teríamos um claro ponto de referência, que seria o tal mínimo relativo, e esse ponto de referência iria facilitar imenso a colocação de stops e a gestão da negociação no curto prazo. Era o cenário mais otimista que poderíamos ter, tanto no CAC como no DAX. Para já, então, também aqui não há referências suficientes para me levar a inverter o sentimento de curto prazo. Vou ficar, então, neutral ascendente no CAC e ascendente no curto prazo e ascendente no médio e longo prazo. Passando rapidamente para o IBEX. O IBEX teve aqui uma correção um pouco mais forte. Tínhamos durante a semana passada um outlook positivo no curto prazo, neutral positivo no curto prazo. Estávamos muito próximos de ultrapassar os máximos históricos. Era a minha expectativa que nos aproximássemos da zona de resistência de longo prazo, ou seja, do máximo histórico que foi já definido aqui em junho. A partir desse momento, o CAC tinha deixado o movimento ascendente e tinha começado uma linearidade barra movimento de lateralização descendente. Neste momento, temos então o IBEX a aproximar-se da zona de resistência, e ele é detido nos máximos, tem uma reação um pouco mais negativa aos máximos, nada de estranhar, como é óbvio, é uma referência muitíssimo forte, muitíssimo poderosa, não seria de todo expectável que fosse ultrapassada numa primeira fase.
Na minha opinião, o que poderemos vir a ter é uma consolidação aqui abaixo da zona de resistência para consequente quebra. O pior que poderia acontecer ao IBEX era entrar numa espiral negativista e voltar a testar mínimos. Isso sim seria um cenário um pouco mais negativista, porque iria uma vez mais colocar em causa todo o movimento por detrás desta reação ascendente. Aliás, repare-se que eu no médio e longo prazo ainda não estou totalmente convencido, apesar de parecer um pouco ceticismo demais estar neutral num índice que está em máximos, mas ainda assim, já que esperei tanto tempo, volto a reiterar os argumentos da semana passada, vou esperar que haja uma ultrapassagem definitiva desta zona de resistência fortíssima e aí sim ficarei convencido. Olhando para o curto prazo, no IBEX, repare-se, uma vez mais, gráfico horário, cenário semelhante, relativamente semelhante àqueles que estivemos a analisar, aqui um pouco... Enfim, mais preocupante pela amplitude da queda, mas também não preocupante o suficiente, porque não temos também referências no gráfico horário. Se estivéssemos com um movimento descendente marcado, como este aqui, por exemplo, que tivemos no início de fevereiro, no dia 2 de fevereiro, e se tivéssemos a quebra em baixa do movimento desse género, aí sim seria preocupante. Ou mesmo aquilo que tivemos neste caso no dia 16, 17 de fevereiro. Agora, termos apenas uma ultrapassagem em baixa deste pequeníssimo movimento, que no gráfico horário não tem expressão suficiente, teria expressão suficiente apenas no gráfico de 15 minutos, como vimos há bocado, não é para já suficientemente preocupante. É motivo de vigilância, sem dúvida, preocupante o suficiente para levar a fechar ao fecho compulsivo de posições, ou pelo menos ao fecho total de posições, não parece suficiente. Um fecho parcial, eventualmente, se quisermos ser um pouco mais prudentes, poder-se-á justificar, mas ainda assim nada no gráfico horário nos evidencia para já uma inversão. Vamos esperar então mais alguns dias, ver o que é que acontece durante esta semana e ver como é que os índices reagem. Para já então para o IBEX vou deixar também um sentimento semelhante, curto prazo neutral ascendente, médio prazo, aliás no IBEX peço só desculpa por esta alteração, no IBEX no curto prazo vou só ficar neutral, porque estamos precisamente a beijar a resistência, dificilmente vamos ter uma continuação do movimento progressivo sem termos pelo menos uma consolidação. Por isso, por esse motivo, fico então já para já neutral, porque é importante recordar os timeframes de maior amplitude, de maior tempo, sobrepõem-se aos timeframes de curto prazo. Por isso, neste momento, então, temos o timeframe diário a ditar que, eventualmente, o IBEX vai ter de esperar um pouquinho antes de rasgar esta importante resistência. Bem, então tudo em relação aos índices europeus durante esta semana. Voltaremos na próxima semana, certamente. Espero que com boas notícias. Obrigado pela atenção e um resto de boa semana.